Olá Brasil, olá mundo! Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, que o senhor e a senhora já conhecem. Se não conhece, fique ligado, porque a tampa da chaleira vai voar. As principais notícias do Brasil e do mundo, com um jeito especial e diferente e muito irreverente. Bom, o programa tá bombando, não mude de canal. Queria dar um recadinho para o presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Não adianta ficar trocando o presidente da Petrobras o tempo todo. Nós precisamos ver as coisas andarem para o povo brasileiro. Ah, mas você está fazendo uma crítica robusta ao presidente, você é contra, você é à esquerda. Não, eu sou a favor do país, do Brasil. A gasolina está explodindo na bomba, as pessoas estão passando fome. A comida muito cara, o gás de cozinha, tudo aumentando o tempo todo. O custo de vida está muito alto. A taxa Selic nem se fala. A inflação pegando fogo. Aonde vamos parar, presidente? Dá uma força pra gente aí. Dá uma forcinha, por favor. Vou dar um recadinho do apoio cultural. É um minutinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Ó, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. É muito interessante falarmos algumas coisas sobre os nossos heróis. Ah, como assim, Pedro Paulo? Às vezes as pessoas de casa, tem alguns, né, espalhados pelo Brasil aí, que ficam bravos da gente falar de Ayrton Senna, sabe, de Romário, de Pelé, dos ídolos do esporte. Mas quando um esportista alcança patamares altos no país, ele consegue também, através dele, que as crianças sejam impactadas. E quando você faz alguma coisa para as crianças, você ganha o mundo todo. Não é mesmo, Bob? O Bob é um defensor das crianças ferrenho aqui do programa. O nosso campeão de MMA também. As crianças são primordiais. Ah, Pedro Paulo, mas por que você está falando isso? Porque o maior judoca da história começa a sua preparação para Paris 2024. O maior judoca da história começa a sua preparação. Isso é exemplo para todas as crianças, para aqueles que sonham um dia em ser jogadores, lutadores, enfim, esportistas em todo o mundo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O lendário judoca francês Teddy Riner vai voltar a competir depois de um hiato pós-Jogos Olímpicos e escolheu o Rio de Janeiro como local para iniciar a preparação para Paris 2024. O maior campeão da história do esporte, 10 vezes campeão mundial, disse que o retorno será no Grand Slam de Budapeste em julho. C'est magnifique de se dire que voilà, on s'entraîne, on commence a préparation. É maravilhoso poder dizer que estamos de volta aos treinos e preparações para Paris. Normalmente seria totalmente diferente, mas dessa vez é Paris. Não sinto pressão, porque até lá a pandemia vai ter acabado, o que significa que minha família e amigos vão estar no ginásio, eles são minha tábua de salvação. Claro, é um longo caminho para seguir, mas temos que treinar, nos preparar, porque não quero desapontar, mas quero me divertir, já que vai ser minha última competição. Parce que j'ai pas envie de décevoir, mais j'ai envie aussi de prendre beaucoup de plaisir sur cette dernière compétition. Riner, 3 vezes medalhista de ouro em Jogos Olímpicos, teve que se contentar com um bronze individual em Tóquio, mas ajudou a França no ouro por equipes. Ele disse que um ouro em Paris 2024 seria o auge da carreira. Vocês viram o tamanho desse homem, desse negro? O cara é um gigante, cara. Esse cara no tatame é um monstro. Deve ter uma técnica bem apurada de solo.
de definição de luta. Isso é muito importante, o esporte, né? Quantas pessoas foram retiradas das drogas, da criminalidade, através do esporte? Isso em todo o planeta Terra. É lógico, tem aquelas pessoas que são sedentárias, não treinam nada e ainda são contra os esportistas. Não faça isso. O senhor tem o direito absoluto, a senhora também, de não treinar e não praticar nenhuma atividade física. Mas o esporte salva vidas, sim. Esse rapaz é um exemplo. Coloca mais uma vez a foto dele aí, Rodrigo Braga. Coloca aí as imagens e tal. É um rapaz aí, ó, campeão, um judoca que merece ser blindado de todas as coisas ruins. Vamos blindar esses atletas, tanto no Brasil como no exterior. Por que você diz isso, Pedro Paulo? Porque as pessoas maltratam quem está em destaque, né? Você começou a aparecer, começou a incomodar, as pessoas começam a criticar. Ou falam que usa anabolizantes, que usa drogas, ou querem pegar em algum problema pessoal. Todos os seres humanos têm defeitos, alguns têm qualidades. Isso é muito importante. E essas qualidades não podem ser jogadas fora. Esse rapaz, ele está de parabéns e ele é exemplo no Brasil e no mundo. Por isso hoje eu quero que vocês fiquem ligados no Chutando o Balde, porque as matérias estão muito legais. Só vou dar um recadinho. Se você quiser entrar nas nossas redes sociais, você pode entrar pelo Facebook ou Instagram, Pedro Paulo Reality, ou através do canal do YouTube, King Reality Show. Eu falo todo o programa. Se você perdeu nossas matérias especiais, não acompanha o programa, entra lá, King Reality Show, tem vários vídeos, matérias, histórias, fatos que abordamos sobre o Brasil e do mundo aqui no Chutando o Balde. Se você quiser gravar também aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar em contato pelo site demaistv.com.br ou pelo telefone que aparece aí na sua tela. Procura o Rodrigo Braga ou a Kika, profissionais capacitados para gravar o seu programa, e você vai ficar bem feliz com profissionais à sua disposição. É isso aí. Brasil diz aos Estados Unidos que aumentará a sua produção de petróleo. Vamos ver se isso vai beneficiar também na bomba, né? Os brasileiros em si, né? Nós queremos os benefícios para o Brasil, primeiramente para o povo brasileiro, depois para os americanos e outras nações, porque é óbvio que eles pensam neles e a gente tem que pensar na gente também, porque o Brasil precisa de combustíveis mais baixos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O governo brasileiro garantiu aos Estados Unidos que aumentará sua produção de petróleo. A decisão pode ajudar a aliviar as preocupações com a oferta global da commodity, reduzida após o início da guerra na Ucrânia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, respondeu na última quinta-feira a um pedido da secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, que durante uma videoconferência abordou a importância de o Brasil expandir sua produção de petróleo bruto. Ela me perguntou se o Brasil poderia fazer parte desse esforço, e eu falei, claro que pode, disse Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia não especificou o quanto o Brasil pretende aumentar sua produção. O país está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, com aproximadamente 3 milhões de barris por dia, depois de atingir quase $140 em 7 de março, beirando seu máximo histórico. O barril do Brent fechou nesta segunda-feira em baixa, a $106, com o mercado atento a qualquer possível avanço diplomático no conflito ucraniano. O governo americano está procurando maneiras de aliviar a pressão sobre os preços do petróleo causada pela pandemia e pela guerra desencadeada pela Rússia, um grande produtor de petróleo. Em 8 de março, o presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão à Ucrânia. Estes caras, esses bilionários, chefes da indústria petroleira, eles vão tomar uma pancada daqui a alguns anos, daqui a um futuro próximo, quando esses veículos elétricos ficarem num preço acessível para a população mundial. Porque eu estava vendo uma matéria esses dias sobre os veículos elétricos, como é vantajoso você andar num veículo elétrico. Ele não polui, ele tem uma autonomia muito maior do que um carro a gasolina ou a álcool, flex, e é o futuro. As pessoas
Lá na frente, elas vão dar risada da gente que pagava preços altos na gasolina e no álcool para poder andar nos meios de transporte. E esses caras aí vão quebrar a cara. Não sei se eu estarei vivo ainda nessa terra para ver isto, mas muitos de vocês estarão e vão compartilhar esse momento que não haverá mais carros a álcool, gasolina, vão tirar a frota de circulação para esses carros e essas motos elétricas. Ah, Pedro Paulo, mas isso já é uma verdade. Sim, muitas indústrias, muitas fábricas estão vendendo esses veículos já pelo Brasil e pelo mundo. Só que o preço ainda não é acessível à população mundial. Já vi algumas lojas que estão vendendo motos até. Motos a bateria, elétricas. Por preços não tão acessíveis, mas já estão comercializando no Brasil. Tanto os carros. Quando isso popularizar, que vai popularizar, acabou a festa desses bilionários sórdidos que só querem ganhar. Escute o que eu estou te falando. O Brasil, ele tem um povo tão sofrido e de repente ele paga tão caro pelos combustíveis, pela alimentação, pela segurança pública, as taxas de conta de luz, gente. A conta de luz está um absurdo. Está um absurdo a conta de luz. Você não consegue mais, você tem medo de deixar as luzes acesas em casa, porque você não sabe a pancada que vai vir no final do mês. Quantas pessoas estão vivendo às escuras? Tem medo, não ligam mais televisão, deixam as luzes apagadas à noite, porque tem medo, porque vem conta de 400, 500, famílias inteiras perdendo aí parte da renda com esses preços absurdos desses covardes canalhas que estão usando o nosso dinheiro para ficar bilionários e ricos. Essa é a verdade. Desculpa aí o desabafo, mas eu tenho que falar. Aonde vamos parar? Papa Francisco faz reforço ao pedido de paz, sempre pedindo paz para o mundo. O Papa, ele tem essas coisas aí de sempre orar pela humanidade, pedindo paz, reflexão. É muito bom a gente ver. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O Papa Francisco se somou às vozes que pedem pelo fim da guerra na Ucrânia. O pontífice se dirigiu neste domingo aos fiéis reunidos na Praça São Pedro, no Vaticano, para a oração do Ângelus. Francisco pediu especialmente pela cidade portuária de Mariupol, atacada gravemente por tropas russas e onde organizações alertam para uma situação humanitária desesperadora. Diante da barbárie da matança de crianças, pessoas inocentes e civis indefesos, não há razões estratégicas. A única coisa a se fazer é deter o inaceitável ataque armado antes que as cidades sejam reduzidas a cemitérios. O Papa pediu que se continuem com as negociações e corretores humanitários efetivos. Rússia e Ucrânia trocam acusações mútuas de bloqueio ao acesso a suprimentos humanitários nas cidades sitiadas. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. E é claro que nesses dias sombrios de guerra, de barbáries e de mortes no mundo todo, inclusive na Ucrânia que vive essa guerra caótica, precisamos de homens de oração, que vão lutar, orar, clamar pelo mundo para que haja paz. Eles estão pedindo apenas paz. E esses homens que levam milhões de pessoas a os ouvirem, né? Que são esses líderes espirituais, eles têm uma comoção dentro do coração, eles têm aquela coisa árdua de querer que a sociedade ande de uma forma correta e digna, que são merecedores das nossas orações também. Orem a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, pela paz mundial, principalmente pela guerra na Ucrânia. Precisamos fazer orações, precisamos estar antenados no que acontece no mundo. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, é um minutinho, eu já volto, hein? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto
nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. É importante que homens de oração, líderes espirituais, estejam sempre fazendo esses clamores pelo mundo. Porque quando as pessoas se juntam e oram, emanam uma energia de fé muito forte. E essa energia acaba dissipando as trevas, combatendo as coisas ruins que nos assolam todos os dias, 24 horas. O mal também não dorme, né? É bom ficarmos atentos. Como o Brasil enfrentou 2 anos de pandemia? Já se passaram 2 anos, hein? Quantas coisas aconteceram? Quantas pessoas choram até hoje ou sofrem consequências devastadoras? Preste atenção na matéria, não mude de canal de jeito nenhum, acompanhe. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! 2 anos após a Organização Mundial da Saúde ter decretado a epidemia do novo coronavírus como uma pandemia, cerca de 655 mil pessoas morreram vítimas da doença no Brasil. O país é o segundo com mais óbitos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, mais de 72% dos brasileiros estão totalmente imunizados contra o coronavírus, o número de casos e mortes vem caindo e o Brasil já começa a suspender as restrições impostas para tentar conter as infecções. Esta semana, o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital brasileira a retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Mas ao longo destes 2 anos, o país precisou lidar com hospitais lotados, falta de suprimentos básicos como oxigênio e as trocas constantes no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro sempre minimizou a gravidade da Covid-19, era contrário ao isolamento, não incentivava cuidados pessoais como a obrigatoriedade das máscaras e defendia a utilização de remédios sem eficácia comprovada contra a doença. Mas a população aderiu à vacinação e até parte das crianças acima dos 5 anos de idade já estão imunizadas. Apesar da situação aparentemente sob controle, a Organização Pan-Americana da Saúde advertiu esta semana que a pandemia de Covid-19 continua sendo uma ameaça no continente americano. Ainda existe a preocupação com novos surtos e o surgimento de variantes. Esse ato do presidente da República de fazer com que as pessoas não se vacinassem, ou seja, dizer não à vacina, ser negacionista, causou uma coisa muito triste para a população do Brasil. Muitas pessoas aderiram a isto. Tem pessoas que eu vi em matérias arrependidas porque perderam pai, perderam mãe e não se vacinaram. E logo após o fato, as perdas, as baixas, acabaram aderindo à vacina. Então, contra a ciência, contra fatos, não há argumentos. Precisamos ter parâmetros morais. Não sei aonde o presidente da República se amparou para tomar essa decisão de não se vacinar e que a população também não se vacinasse, mas estávamos perdendo vidas demais. Milhares e milhares de pessoas desceram a cova, perderam a vida por conta desse vírus maldito. E a vacina veio para salvar vidas. Então, não estou contra o presidente da República, mas algumas atitudes a gente tem que ponderar, tem que olhar, observar, para ver se é certa ou errada. E às vezes para mim está totalmente errada, mas para outro está certa. Aqui é um jornalismo imparcial, tá? A gente não é esquerda nem direita, a gente é a favor do brasileiro, da população em geral. Desmatamento na Amazônia bate recorde. Aí vem o aquecimento global, aí vem os desastres naturais. Como vocês deveriam tomar mais conta desses lugares? Gente, eu vivo falando isso.
nessas edições de programa do Chutando o Balde, paulatinamente, durante esse ano que se passou e esse ano continuo falando, vamos proteger a Amazônia. Quanto mais vocês queimarem, desmatarem, os efeitos colaterais na sociedade são fortíssimos. Já estamos vendo coisas acontecerem, desastres naturais que antes não aconteciam. Vocês viram Petrópolis, a proporção daquele acidente. As chuvas foram alarmantes. Ah, mas Pedro Paulo, lá em Petrópolis já acontecia isso há anos, mas não dessa forma, dessa última vez. Os desastres são muito fortes. Vocês viram o que aconteceu no Capitólio, eu também narrei aqui neste programa. As pedras caindo lá, matando várias pessoas, muita coisa acontecendo pelo mundo, só dei um exemplo. Então vamos tomar cuidado, não muda de canal não, hein? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Cerca de 199 quilômetros quadrados de superfície foram destruídos na floresta amazônica em fevereiro. O número representa um novo recorde para o mês. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e foi obtido através de imagens de satélites. O número revela a maior destruição para o mês de fevereiro desde que o monitoramento começou em agosto de 2015. O aumento foi de 62% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, os ambientalistas advertem que o número é ainda mais preocupante, já que fevereiro corresponde à temporada de chuvas na Amazônia, período em que o desmatamento costuma ser menor. Rômulo Batista, do Greenpeace, destacou que os 2 primeiros meses deste ano tiveram áreas recordes da série histórica e no acumulado já são 629 quilômetros quadrados, mais do que o triplo do que foi observado no ano passado. O balanço alimenta os temores de que a destruição da Amazônia brasileira piore neste ano em comparação com 2021, quando o desmatamento atingiu o máximo em 15 anos, segundo o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite do INPE, que contém registros desde 1988. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, foram desmatados 13.235 km². O presidente Jair Bolsonaro é criticado por pressionar pela abertura de terras protegidas para a agroindústria e a mineração. Desde que ele tomou posse em 2019, o desmatamento médio anual na Amazônia Legal aumentou mais de 75% em comparação com a década anterior. Aí algumas pessoas falam, mas isso não é culpa do presidente, isso já vem acontecendo ao longo dos anos, outros governos. Só que agora, nesse exato momento, o nosso presidente é o Bolsonaro, ele tem que ser cobrado sim. Ah, mas não é culpa do Bolsonaro, isso é culpa de governos anteriores que não tomaram os devidos cuidados. Pode ser também, mas nós precisamos cobrar quem está no comando agora. Existe um líder. Essas coisas, nesses lugares, precisam ser observadas. Quem pode falar? Nós, seres humanos. Porque as árvores, a mata, ela não consegue falar, ela não tem palavras para se expressar, mas acontecem coisas, os efeitos colaterais. Elas se expressam através do aquecimento global, das tragédias naturais, que começam a aumentar em proporções alarmantes. Quando se queima uma árvore dessas, o impacto na natureza é muito forte. Os bichos que moram ali, os animais que vivem ali, que têm uma vida saudável, que vivem em paz, são mortos. As consequências são trágicas. Eu digo isso porque muitas das vezes as pessoas não conseguem visualizar isto. Para elas, eu não tenho nada a ver com isso, são apenas árvores que estão queimando, Pedro Paulo. Eu preciso me preocupar com a minha vida, com os meus problemas estruturais, financeiros, da minha família. Corretíssimo. O senhor tem sim que pôr a sua família em primeiro lugar. Só que temos que comentar essas coisas para que haja uma real consciência na população mundial, não é só no Brasil. Se começarmos a destruir a natureza, daqui a pouco esse país está inabitável. Não vamos mais conseguir, as outras gerações não vão conseguir mais viver aqui. Ah, mas até lá eu já estou morto, eu não estou nem aí. Ah, mas e seus filhos, os seus netos? As outras famílias que virão?
precisamos pensar no próximo. E é pensando nesse próximo que eu pego uma matéria como esta, que parece uma matéria comum, mas não é comum, e falo dessa forma para todos vocês. Vamos ter consciência. Senão, aonde vamos parar? A Amazônia, o pulmão do mundo. A Amazônia ajuda todas as pessoas a sobreviverem no planeta Terra. Autoridades, vereador, deputado, quem estiver assistindo esse programa, a gente não sabe porque através dos veículos de comunicação para quem chega. Vamos tomar atitudes, fazer leis rígidas para que esses madeireiros paguem pelo que estão fazendo, porque é um comércio bilionário. Por isso que eles queimam, derrubam, fazem tudo. Há um comércio nesse material madeira que é rico. Eles derrubam e ganham milhões e não estão preocupados com o que vai acontecer depois com o planeta Terra. E isso precisa ser repensado todos os dias das nossas vidas. Algumas coisas que acontecem, esse desmatamento pode sim ser evitado, tanto na Amazônia como em outros países do mundo. Precisa de um pulso firme dos nossos governantes. Precisa de alguém capacitado, empenhado para fazer isto. Alguém que não se venda para os bilhões que pagam essas indústrias madeireiras, que são poderosos, que não sabemos nem os nomes, porque são pessoas que ficam por trás de contratos sociais. Você que é empresário, que conhece um pouco de empresa, você sabe disso. Eles colocam as empresas em nome de laranjas, de pessoas comuns, e são bilionários, faturam, prosperam em cima da desgraça alheia. E isso é terrível, é o caos. A sociedade brasileira não precisa passar por isso. Precisamos ser fortes, unidos por esta causa. Vamos salvar a nossa Amazônia. Queria agradecer ao senhor e à senhora que mais uma vez prestigiou o Chutando Balde. Pedir, vamos orar pelo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a audiência do senhor. Deus abençoe. Fiquem com Deus.